Primeiramente a Deus, eu agradecer também a todos em nome de Jesus. Hoje é dia de festa, né? Hoje é dia de alegria. Eu quero pedir para os irmãos que podem sentar em nome de Jesus. Vamos fazer uma leitura aqui na palavra de Deus, São Mateus 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, e um certo homem, e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus ordenara e prepararam a Páscoa. E chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram a dizer cada um: porventura sou eu, Senhor? Amém? Amém. Imagine a cena, irmãos. Jesus, a Bíblia diz, na noite que ele foi traído, ele mandou que preparassem a última ceia que ele participaria com o discípulo aqui na terra. Era a última ceia dele. E Jesus olhou para ele e falou: eu quero falar uma coisa para vocês, hein? Um de vós vai me trair. Aqui tem um traidor. Quebrou o clima, irmão. Quebrou o clima. Um começou a olhar para o outro agora. Pedro começa a desconfiar de João. João começa a desconfiar de Mateus. Quem será aí? Quem será o traidor? Uma palavra dessa, irmão, quebra o clima. Aí todo mundo começou a desconfiar uns dos outros. Mas na Santa Ceia, irmão, não é lugar de desconfiar de ninguém, não. Na Santa Ceia é lugar de julgar a si mesmo e desconfiar de si mesmo. Talvez seja eu, ou melhor tirar dúvida. Foi lá, um a um perguntar: porventura sou eu, mestre? Jesus não respondeu nada para ninguém. Todos foram perguntar, mas faltou um. Ele não foi perguntar. Justamente o que ia trair não foi perguntar. Aí quando Judas vai comer no prato, Jesus fala: peraí, não precisa pegar não, deixa que eu faço por você. Pegou o prato e colocou na boca dele. Agora, deixa que eu ponho na sua boca. Aí ele falou: mestre, porventura sou eu? Que cara de pau, irmãos. Todo traidor é cara de pau. Então Jesus e mestre, porventura sou eu, mestre? Você acabou de falar, rapaz. Você acabou de falar. Ele saiu mastigando, mas foi embora. Levantou o calcanhar. Você só vê o calcanhar levantado com uma pessoa que está indo embora. Levanta o calcanhar, né? Agora nós estamos em paz, irmão. Agora o traidor foi embora. Está todo mundo aqui na comunhão. A comunhão gloriosa da Santa Ceia. Acabou de beber o vinho. Aí Jesus quebrou o clima de novo. Jesus vai e quebra o clima de novo. E fala assim: eu quero falar uma coisa para vocês. Todos vocês vão me abandonar. Jesus falou: Pedro, hoje mesmo, antes do galo cantar pela primeira vez, hoje mesmo, porque a Santa Ceia foi na noite que ele foi traído. E na noite que Jesus foi traído, que Pedro falou que não negaria, Pedro falou que iria até a morte. Naquela noite, irmão, Pedro negou 3 vezes antes do galo cantar pela primeira vez. Eita Deus! Aleluia! Mas os outros não seguiram nem de longe. Ó, cedo na canela, todo mundo deixou Jesus. Nenhum deles tinha vontade de negar Cristo, irmãos. Nenhum deles, como foi cantado bem aqui em Jerusalém, né? Eu não quero errar outra
cadeia. Eles não tinham a mínima intenção de trair Jesus. Eles não tinham a mínima intenção, não era programado, eles não tinham intenção de abandonar Jesus. Eles não tinham, não estava neles. Só que tem pecado que manifesta antes, e tem pecado que manifesta depois. A pessoa não sabe que tem pecado, mas na situação, quando apresenta um problema, na situação, aí o pecado fora uma vez. E a pessoa descobre, descobre que não era aquilo que pensava. Porque Pedro pensava, eu não vou de jeito nenhum, eu tenho coragem de ir até a morte. Ele pensava, mas na hora que as coisas começaram a acontecer, ele falou, não é bem assim, não é bem assim. Assim também é nós hoje, irmãos. Ninguém tem a intenção de pecar. Nós que estamos aqui, nenhum de nós vive pensando em pecado, maquinando pecado. Nenhum de nós vive projetando pecado. Nenhum de nós vive correndo atrás de pecado. Mas o pecado corre atrás de nós. Verdade. O pecado corre atrás de nós. E às vezes a gente se envolve numa situação que o pecado nos surpreende. Somos surpreendidos pelo pecado. Foi o que aconteceu com eles. Eles foram surpreendidos pelo pecado. E eles não sabiam que eram covardes. Todos eles eram covardes. Todos. Se Judas era ganancioso, se Judas maquinou aquele pecado, projetou e tentou tirar proveito, o pecado de Judas manifestou antes, mas o pecado deles manifestou depois. E mesmo depois da ressurreição, eles ainda pecaram de novo, irmão. Pecaram de novo. Porque as mulheres avisaram Pedro, mas ele não acreditou. Porque Jesus falou, quando eu ressuscitar, no dia da Santa Ceia ele falou, quando eu ressuscitar, eu vou diante de vós para Galileia. Jesus falou para eles ouviram, mas não entenderam. Quando as mulheres falaram que Jesus tinha ressuscitado, eles não acreditaram. E as mulheres também erraram quando foram levar unguento e flores para Jesus. Unguento e flores a gente leva para defunto, mas Jesus não é defunto, irmão. Se as mulheres tivessem acreditado na palavra de Deus, tivessem ouvido e entendido, elas não teriam ido no túmulo, teriam esperado na Galileia. Eita Deus! Vamos ficar aqui porque ele vai ressuscitar, ele falou que vai voltar. Vamos esperar aqui, porque ele vai ressuscitar e vai voltar. As pessoas estão diante de Deus, diante de Jesus, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo, mas não estão entendendo. Aleluia! Os próprios discípulos no caminho de Emaús, comentando com o outro. E a gente que pensava que ele que fosse libertar Israel, lamentável, nós acreditamos nele, falando com o próprio Jesus. Não é assim, irmãos? Irmãos, do jeito que eles erraram, nós também estamos sujeitos a errar. Mas eu quero falar para você que diz que é pecador, você que diz que é pecador, nunca mais você abre a sua boca para dizer eu sou pecador, porque você não é pecador. E se você abrir a boca para falar para mim que é pecador, a minha mensagem para você é arrependemos e convertemos que é chegar no reino do céu. Não diga que é pecador. Porque pecador, irmão, pecador é aquele que ama o pecado, tem prazer no pecado, maquina pecado, projeta pecado, vive correndo atrás do pecado. Se você diz que é pecador, então você é tudo isso. Você não é pecador. Você pode pecar de forma involuntária, circunstancialmente, de acordo com a circunstância. Você pode até pecar, ou pode até pecar por ignorância, por não saber que é pecado. Você pode até pecar. Se você pecar nessa condição de ignorante,
ser um pecado involuntário, um pecado circunstancial. Aí a Bíblia diz: nós temos um advogado. É Deus. Aleluia. Aí nós temos um advogado. Mas a Bíblia diz também que se nós pecarmos voluntariamente, depois de haver sido iluminado, depois de provar a boa palavra, depois de sentir as alegrias do século vindouro, depois de beber do mesmo Espírito e recair, não resta mais sacrifício pelo pecado. E não adianta ir batizar de novo, não. Achar a igreja do batismo que rebatiza, porque não adianta. Está escrito no livro de Hebreus que não adianta rebatizar. O batismo não purifica pecado. O que purifica pecado é o sangue de Jesus. Aleluia. Se nós temos comunhão uns com os outros, a Bíblia diz: temos comunhão uns com os outros. Como estamos aqui nessa noite, Senhor, num só Espírito, essa é a comunhão. Também se arrepende. Se o homem se arrepende e ele é perdoado, aí ele tem a paz com Deus, e a paz do Senhor, porque o Deus Todo-Poderoso concedeu a Jesus o poder para perdoar pecado. Mas Jesus só perdoa pecado de quem está arrependido. É Deus. Aleluia. E deu poder ao sangue de Jesus para nos purificar de todo pecado. Ô irmão, mas e a paz de Deus? A paz de Deus é para todos. Deus está em paz com todos. Então a paz de Deus é a paz de Deus com o homem. A paz do Senhor é a paz do homem com Deus. O homem pode viver a vida inteira na paz de Deus. Se ele não se arrepender e não for perdoado, ele não vai ter paz com Deus. A paz com Deus, a paz do Senhor é para além da sepultura. A paz de Deus, o homem goza ela do dia que nasce até a sepultura. O homem pode roubar, pode matar, pode fazer qualquer atrocidade. Se a polícia não pega ele, se o vingador não pega ele vai gastar o dinheiro o resto da vida na paz de Deus. E Deus não vai repreender ele, porque a Bíblia diz que Deus só repreende e castiga aquele que ele trata como filho. Deus não repreende filho dos outros, como você também não repreende filho dos outros. Deus também não. O homem vai viver a vida inteira na paz de Deus e parece que Deus nem existe, parece que Deus não está nem aí com ele, e você fala para ele: ó, Deus está te abençoando. Ele fala: Deus não, meu amigo, Deus tem meu dinheiro no bolso, eu que não trabalho não para dele. E Deus não repreende ele, e Deus vai continuar dando sol para ele, dando saúde para ele. Deus vai continuar dando as 4 estações para ele. Deus vai continuar abençoando os seus filhos. Deus vai continuar dando para ele uma vida próspera. Sabe por quê? Porque a porção dele é só nessa vida. É só nessa vida. Ele não tem parte na herança eterna. Aleluia. E ele está pensando que está fazendo sucesso. A Bíblia diz que Deus dá longevidade de vida ao ímpio para que ele tenha mais tempo para se arrepender e se encontrar com Jesus na salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, agora, aqui, hoje é o dia da Santa Ceia do Senhor, né? Do mesmo jeito que teve gente lá, irmãos. Do mesmo jeito que teve gente lá. Que pegou depois da Santa Ceia, certo? Aqui também nessa noite tem gente que pode pecar depois da Santa Ceia. E tem gente que pode participar em pecado como Judas participou. Mas eu pergunto, irmãos, se Judas tivesse arrependido, ele seria salvo ou não? Judas não se arrependeu. Então o que aconteceu com Judas quando ele jogou as moedas lá dentro do templo? Ele estava arrependido ou não? Ele não estava arrependido. Ele reconheceu que errou
e estava com remorso. Porque o remorso é igual arrependimento, irmão. No arrependimento o homem reconhece que errou. Não gostaria de ter errado. Arrependimento. Eu não quero errar, mas errou. Arrependimento. Mas no arrependimento cria-se um desejo ardente de não errar de novo. Aí sai cantando aquele hino: eu não quero errar outra vez. É assim? Eu estou arrependido, irmão. Não quero errar outra vez. Quem está arrependido fala assim: eu não quero errar outra vez. E quem está com remorso? Remorso não, pois sabe que errou. Remorso. Não gostaria de ter errado, mas sabe que vai errar de novo. Meu Deus. Remorso. Você está vendo as pessoas se suicidar aí, a pastor se suicidando? Aquele é remorso, irmão. Pessoas que não abandonam o pecado. Arrependimento cria um desejo ardente de não errar mais. Pedro bateu no peito e dizia: se eu tivesse outra oportunidade, dessa vez eu não negaria. Eita Deus! Isso é arrependimento, irmão. Bate no peito e fala: se eu tivesse outra oportunidade, eu não negaria. Senhor, me dá mais uma oportunidade. Eu quero mais uma oportunidade. Aleluia! E Deus foi até Pedro. E deu a nova oportunidade para Pedro. Eita Deus! Aleluia! Pedro já tinha voltado à pescaria, já estava pescando de novo. E pescou na segunda pescaria. A noite toda não pescou nada. Tem a primeira pescaria que o barco quase virou. Na segunda pescaria, não pescou nada. Chegou na praia, estava lá Jesus, que já comendo peito assado. Eita glória! O que aconteceu? Não pegou nada não? A noite toda nós não pegamos nada. Aí disse Jesus: volta lá e lança a rede, sabe? Você não vai lançar nem do lado direito e nem do lado esquerdo. Você vai lançar na proa. Lança na proa a rede. Aí a Bíblia diz: o barco quase afundou. Tanto peixe. Aí chega peixe de novo. Agora tem a terceira pescaria. Chega Pedro com um monte de peixe todo alegre, fazendo planos. Sabe qual era o plano de Pedro? Já montou uma peixaria. Ele voltou a ser pescador, o que ele gostava de fazer. Ele adorava peixe. Aí, de repente, Jesus começou a falar com Pedro. Pedro falou: peraí, é o Senhor que está aí. Pedro não tinha percebido ainda que era o Senhor. Aí Pedro percebeu que era o Senhor. Quando o Senhor falou para ele assim: Pedro, você me ama? Ele disse: amo, mestre. Aí pela segunda vez: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama pela segunda vez. Pedro: amo, Senhor. Pedro já tinha percebido que era o Senhor que estava ali. Aí Jesus falou para ele: Pedro, sabe o que você faz? Vai lá na rede, lá, Pedro, e pega 2 peixão grandão, mas bem grandão mesmo, do mais bonito que tiver. Acho mais bonito lá, que eu preciso de 2 peixes bem bonitos, traz para mim. Aí Pedro colocou lá, pegou os 2 peixes mais bonitos, colocou no chão. Aí Jesus falou pela terceira vez: Pedro, você me ama mais do que esses? Você me ama mais do que esses? Por causa de pregação, diz que Jesus apontou para o discípulo: você me ama mais do que... Não. Jesus perguntou se Pedro amava ele mais do que os peixes. E Jesus está perguntando para você nessa noite: você ama Deus mais do que seus bens materiais? Você ama Deus mais do que seu carro, do que sua casa? Você ama Deus mais do que as coisas do mundo? Ou você ama as coisas do mundo? Pecado, irmão.
A Bíblia diz que o amor do mundo é inimizade contra Deus. E aqueles que amam as coisas do mundo constituem-se inimigos de Deus. Está escrito. Aí quando Jesus falou assim, ó, você me ama mais do que esses? Aí Pedro começou a chorar. Senhor, tu sabes todas as coisas. Olha para o meu coração, que o Senhor vai ver que eu te amo. Aí ele disse, apacenta minhas ovelhas, então. Não vai ser pescador de peixe, não, rapaz. Você foi chamado para ser pescador de homens. Apacenta minhas ovelhas, filho. Aleluia, general de guerras. E Jesus ainda falou para Pedro, e eu tenho outras ovelhas que não são desse apreço, que está lá em Santana de Parnaíba. Eita Deus. Me convém também só para essas. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Mas não tem igreja aqui. Enfim. Vai em Santana de Parnaíba, tem lá a minha igreja, a Assembleia de Deus, Pilares de Cristo. Me convém salvar eles também. Você não vai conhecer eles, mas tem um homem chamado Apóstolo São Paulo, que eu vou enviar para Roma, e de Roma vai chegar até Santana de Parnaíba. Aleluia! Glória a Deus! Então, eu quero falar dos irmãos, que nós estamos em comunhão uns com os outros, estamos em comunhão uns com os outros, estamos em comunhão com Deus. E sabe o que acontece? Quando nós estamos em comunhão uns com os outros, em comunhão com Deus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então você pode participar da Santa Ceia. Aleluia! Glória a Deus! Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus!